Flamengo vence o Fluminense e com uma boa atuação de 3 jogadores que estão crescendo muito com Leonardo Jardim, hein? Pedro, Paquetá e Samuel Lino. E hoje foi prova disso, um clássico, um jogo muito bom, individualmente, coletivamente também. Depois do segundo gol a gente abaixou um pouco, não pode. Mas foi uma vitória, assim, merecida. O Flamengo jogou melhor, né? O Flamengo fez um jogo melhor. E acho que mereceu aí esse triunfo contra o Fluminense. Que vitória gostosa! Que vitória maravilhosa! Mudamos o jogo, ganhamos 3 pontos, assumimos de vocês a vice-liderança. Após o Flamengo vencer o Fluminense por 2-1 e se aproximar da liderança do Brasileirão, a mídia reagiu forte ao resultado. Flamengo vence o Fluminense e com uma boa atuação de 3 jogadores que estão crescendo muito com Leonardo Jardim, hein? Pedro, Paquetá e Samuel Lino. O Paquetá tá ganhando confiança, tava precisando, já tava muitos jogos escondidos e agora tá começando a chamar mais o jogo. O Pedro é outro jogador com o Leonardo Jardim, fez um golaço de centroavante mesmo, daquele cara que pensa rápido e que vê o jogo, que foi o primeiro gol, e um gol de peito ainda. E o Samuel Lino, que tá crescendo muito e ganhando liberdade com o Leonardo Jardim. Ele tá jogando com muito mais liberdade do que jogava com o Felipe Luiz. Tá buscando o jogo. Hoje deu um cruzamento lindo de trivela. Um Flamengo que foi superior o jogo todo. Um Flamengo que, na minha opinião, poderia ter vencido por uma diferença até maior se não fosse a baita partida do Fábio, tá? Então um Flamengo mais uma vez forte com o Leonardo Jardim, mais uma vez objetivo com o Leonardo Jardim, criando muitas chances, e isso aqui eu faço questão de dizer. Leonardo Jardim está fazendo esses 3 jogadores, Pedro, Paquetá e Samuel Lino, crescerem muito, dando liberdade para eles e com uma forma de jogo muito diferente da do Felipe Luiz. O Flamengo agora se aproxima ainda mais do Palmeiras e com um jogo a menos, a briga vai ser boa nesse Brasileiro. Fazer 3, 4 gols, tem que ter um alto de aproveitamento, isso não acontece de fato. Mas foi uma vitória, assim, merecida. O Flamengo jogou melhor, né? O Flamengo fez um jogo melhor. E acho que mereceu aí esse triunfo contra o Fluminense. Agora vejamos aí como é que a coisa vai se desenrolar, né? Na sequência da temporada, o Flamengo tentando se aproximar do líder Palmeiras. E o que aconteceu após os resultados desse domingo, né? Agora o Palmeiras tem 26 pontos, o Flamengo tem 20, né? O Flamengo tem um jogo a menos, ou seja, pode chegar a 23 e ficaria 3 pontos atrás da equipe do Palmeiras, né? Isso na eventualidade de vencer esse jogo atrasado, que é contra o Mirassol, lanterna do campeonato, né? O Flamengo tem agora 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e o Palmeiras tem 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A diferença fundamental está aí, uma derrota a mais que o Flamengo teve nesse Campeonato Brasileiro, né? Perdeu para o São Paulo e perdeu para o Red Bull Bragantino naquela partida horrorosa. O Palmeiras só perdeu para o Vasco até agora. Mas, como a gente vê, o campeonato muito embolado, muito campeonato pela frente, enfim. Mas o Flamengo se aproxima aí, o que é importante, né? Tentar chegar, se não na liderança, perto do líder, quando chegarmos à paralisação que o campeonato sofrerá para a realização da Copa do Mundo. Pediu a bola! E eu vou dizer uma coisa! Que vitória gostosa! Que vitória maravilhosa! Mudamos o jogo, ganhamos 3 pontos, assumimos de vocês a vice-liderança. E eu vou dizer uma coisa ainda maior! Está decretada a Semana Nacional do Choro! Vai chorar os tricolores, vai chorar os vascaínos, vai chorar os palmeirenses. E vou dizer uma coisa: obrigado, Rafael Montenegro, obrigado, muito obrigado. Obrigado pela moral, obrigado pela mudança do jogo. Tamo junto na parceria, hein? O Flamengo vence o Fluminense e na tabela do Brasileirão assume a vice-liderança, chegando a 20 pontos com um jogo a menos. E com isso, a diferença do Flamengo para o Palmeiras, com o empate do Palmeiras contra o Corinthians, vai caindo para 6 pontos, com o Flamengo tendo um jogo a menos contra o Mirassol. E se o Flamengo vencer o jogo que tem a menos,
A diferença do Palmeiras para o Flamengo, que antes da rodada era de 8 pontos, pode cair para 3 pontos e aí o Flamengo entra de vez na disputa pelo título. O Flamengo vence o Fluminense por 2-1, inclusive passa o Fluminense no confronto direto. O Fluminense estava na frente do Flamengo, tinha 3 pontos na frente e com essa vitória do Flamengo, além do Flamengo igualar a pontuação do Fluminense, o Flamengo passa o Fluminense no critério de desempates e ainda tem um jogo a menos. E se o jogo do Palmeiras contra o Corinthians terminar empatado, o Flamengo fica a 6 pontos do Palmeiras com um jogo a menos, podendo ficar somente 3 pontos atrás do Palmeiras na disputa pelo título do Brasileirão. Eu só tenho que agradecer a Deus por cada marca que eu atinjo aqui no Flamengo. Mais uma vez atingindo essa marca que é especial para mim, é gratificante. Um sonho que eu realizo, que Deus faz muito mais do que um dia eu sonhei na minha vida. E hoje foi prova disso, um clássico, um jogo muito bom, individualmente, coletivamente também. Depois do segundo gol a gente abaixou um pouco, não pode, né? Não pode acontecer. Chamamos o time dele para nossa defesa ali, acabou fazendo um gol e complicando um pouco a partida ali no final. Mas pelo contexto foi muito bom, primeiro tempo excelente, dominando o jogo. Segundo tempo ali começamos também dominando. E é isso, continuar trabalhando para atingir mais e mais marcas com a camisa do Flamengo. Fala um pouquinho do teu primeiro gol, a percepção que você teve do lance, de ser rápido, ver que o Fábio estava fora do gol. Eu vi que ele saiu aqui da área, saiu do gol ali para chutar a bola para frente. E eu fiquei pensando, se a bola vier em mim, eu vou girar e bater. E foi o que aconteceu, ela voltou em mim, eu pude dominar rápido com a coxa e chutar. Foi um lance muito rápido, nem olhei pro gol, né? Eu girei batendo já, na intuição de que o gol estava mais para lá. E fui feliz na finalização, o Fábio falou também que eu pensei muito rápido e realmente, né, não é falha dele, foi um lance onde eu fui muito feliz na finalização, no pensamento rápido também. E, claro, o atacante tem que estar pensando sempre no gol ali e pude ser feliz, agradecer a Deus por esse gol. E pelo contexto do gol também, por atingir marcas e vai ser um gol que vai ser lembrado para minha vida. Quem diz que o Pedro não aparece em jogo grande, deve ter deixado a televisão desligada nesse Fla-Flu de hoje. O nosso camisa 9 simplesmente destruiu com 2 golaços. Pedro é um artilheiro nato. É um jogador que não tem nenhum outro igual. Não ousem comparar outro centroavante brasileiro ao Pedro Guilherme do Mengão. O Flamengo foi lá e cumpriu. Ganharia no sábado e ganhou no domingo. Essa é a verdade. É o maior do Rio. Tudo normal no Rio de Janeiro. O Flamengo chega a 168 vitórias contra 144 do Fluminense na história do confronto. E me juraram que ganhar Fla-Flu é normal. Todo o contexto que foi criado para esse jogo, toda a narrativa, só colocou mais pressão no Fluminense e o Flamengo jogou muita bola. Muita bola. Méritos total a Leonardo Jardim. Méritos a Leonardo Jardim. Me arrisco a dizer que foi e é a melhor partida do Flamengo sob o comando do treinador português. O Flamengo foi dominante. O Flamengo fez o primeiro tempo de almanaque. E mais uma menção honrosa ao Pedro. Se tornou o maior artilheiro do século do Flamengo e passa a Gabigol fazendo um golaço antológico e fazendo uma grande partida. O Flamengo vence o Fluminense e coloca mais pressão, não só no Fluminense, na dona Leila Pereira também. Cada vitória do Flamengo é um desespero maior dos antes. Então, segurem, porque o Flamengo está de volta. Lembrando, o seu time tricolor não é o PSG, o seu time é o Fluminense.